Boa noite. Boa noite. A auditoria da Petrobras indica reunião de Lula e Paulo Roberto Costa sobre Passadina. Lula nega, mas a oposição cobra a explicação. Roberto Jefferson diz que o PT implantou um padrão FIFA de corrupção. Em São Paulo, parada gay movimenta a economia da cidade. Dom Paulo Evaristo Arnes deixa a UTI, mas continua internado. Escândalo no futebol. Agora a Alemanha é acusada de pagar propina para sediar o Mundial em 2006. Na China, sobe o número de mortes causadas pelo naufrágio. Parada gay e festa junina levaram milhares de pessoas à Rua 25 de Março, tradicional ponto de comércio popular da capital paulista. Nesta época do ano, aumenta a procura por plumas, vestidos e lembrancinhas. E tem gente que aproveitou o feriado prolongado para também conhecer a movimentada rua. 9 horas da manhã e a ladeira Porto Geral, a mais famosa de São Paulo, já estava lotada. Uma multidão rumo à Rua 25 de Março. Pessoas que aproveitaram o feriado prolongado não para descansar, mas para ir às compras. Corre daqui, corre dali, se vira e compra tudo que precisa e vai embora. Chega cansada, não, em casa? Um pouquinho. Vale a pena. Vale a pena. Bom para os comerciantes que já estavam sentindo saudade do grande movimento. Eles contam que nos últimos meses as vendas estavam baixas. Seu Jurandir trabalha vendendo roupas na 25 há 12 anos. Esses 2 dias ficou bom, tava bem fraquinho, né? Não, às vezes o pessoal estava reclamando um pouco da... todo mundo reclamando, né? Mas foi bom esses dias. Foi um fôlego a mais, No feriado, ontem, né? Foi legal. Estas professoras saíram de Santa Catarina, no sul do país, viajaram horas para participarem de um curso em São Paulo. Se deram o direito de tirar um tempinho para o lazer. É interessante por ser um centro de compras, né? É referência porque a gente assiste sempre pela televisão e, enfim, o próprio movimento, né? Nós estamos levando lenços, nós estamos levando colares, pulseiras, vestidos, chapéu, bolsas. E as vitrines das lojas foram preparadas para chamar a atenção dos clientes para 2 datas importantes nesta época do ano. Primeiro são os artigos para as festas juninas. Depois são os acessórios para a Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que acontece amanhã na Avenida Paulista. 2 eventos que estão ajudando a aquecer as vendas. Nós estamos na época de festa junina, então tem saído bastante vestidos, casacos, chapéus. A parada também movimenta um pouco o comércio aqui? Também. O pessoal vem peruca? Perucas, estolas, óculos. Tem de tudo, artigos de decoração, lembrancinhas. Os vestidos para as quadrilhas são os mais procurados nesta loja. Para dançar na escola vai ser no sábado que vem e aí já tem que vir para cá porque é mais em conta mesmo, né? Já Francinaldo veio da Paraíba para aproveitar a parada gay. Este é o 3º ano consecutivo que ele participa da festa. Já sabe como vai estar na avenida amanhã. O estudante encontrou o lugar certo para fazer as compras e montar a fantasia. Aqui é o fluxo, né, das compras, então eu vim especialmente para cá. Sai daqui sem comprar nada? Com certeza não. Para amanhã o que você está pensando? Eu pensei assim, Britney Spears, uma peruca loira, um vestido bem lindo e um saltão, né? E não é só o comércio que está aquecido com a parada gay. No setor hoteleiro, a taxa de ocupação é alta, principalmente nas hospedagens econômicas. São Paulo está colorida, preparada. No centro tem comércio literalmente vestido com a bandeira arco-íris. Boas-vindas para gays, lésbicas e simpatizantes. Na Avenida Paulista, palco da festa deste domingo, a prefeitura já instalou tendas e banheiros químicos. A estrutura para receber a multidão custou R$1.300.000. O escocês Mark fala que na Europa, a parada de São Paulo é famosa, uma das maiores e melhores. Os amigos de Belo Horizonte também aguardam a hora da festa. E enquanto ela não chega, o jeito é curtir. Tem o pré e tem o pós-balada, tem pré-balada, pós-balada, tem festa, tem bar.
As festas Geralmente a gente também tem amigos aqui, então a gente sai. Nos dias que antecedem a parada LGBT, a economia aqui de São Paulo fica aquecida. Estima-se que 40% dos participantes venham de fora da cidade. E claro, como bons turistas que se prezam, eles aproveitam a capital e gastam dinheiro. Neste hotel, na Rua da Consolação, a gerência não tem do que reclamar. Na verdade, normalmente nos finais de semana e nos feriados, nós temos uma queda de ocupação por conta do público que a gente recebe durante a semana, que é um público business. Nesse final de semana, por conta da parada gay, nós tivemos um aumento de aproximadamente 40% da nossa ocupação. Então, nós estamos com o hotel bem cheio esse final de semana, sim. Situação parecida com a desse albergue. Também fica na região da Paulista e que tem a bandeira gay friendly, ou ambiente amigo dos gays. A taxa de ocupação hoje, se eu der uma olhada no sistema, você vai conferir que tem apenas 1 ou 2 camas disponíveis, então está bombando. Pesquisa feita em 2013 mostrou que durante um ano, a movimentação financeira em estabelecimentos gay-friendly ou amigáveis aos gays em São Paulo foi de quase 60 milhões de reais. Aloysio e Pedro, casal de Florianópolis, são exemplo disso. Antes de mais nada, turistas. Conhecer os principais pontos turísticos, né? Parque do Ibirapuera, MASP, Mercado Municipal. O centro de São Paulo tem cerca de 80 estabelecimentos mapeados específicos para os gays. Mas é claro que um público tão grande que lota a Avenida Paulista todos os anos não se concentra apenas nesses lugares. Desde quinta-feira na cidade, os amigos de Fortaleza já passearam bastante. Shoppings, lojas, restaurantes, bares. A gente via casais de mão dada entrando no restaurante, casais homoafetivos, tá entrando, casais lésbicos também sentados e trocam carinho, e o restaurante trata com uma naturalidade. E se pagar não é o problema, então o negócio é se preparar para amanhã. Hoje vai dormir mais cedo? Não. Temos que aproveitar, né? 100%. E uma caminhada hoje aqui pela Avenida Paulista reivindicou os direitos das lésbicas e bissexuais. A manifestação, com cerca de 300 pessoas, começou próximo à Rua da Consolação e seguiu até o Largo do Arouche, no centro. A 13ª edição teve o tema Nenhuma Mulher Ficará para Trás. Todas contra o racismo, machismo, bifobia, lesbofobia e transfobia. O protesto teve faixas e cartazes com mensagens de repúdio à discriminação sexual. Segundo a organização da manifestação, a ideia é dialogar com a parada gay, de tal forma a trazer visibilidade social e políticas lésbicas, já que o evento de amanhã é mais concentrado nas reivindicações dos homens gays. Documento da Petrobras indica que o ex-diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa, viajou a Brasília para se reunir com o presidente Lula para tratar da refinaria de Pasadena, no Texas. A denúncia foi publicada no jornal Estado de São Paulo. A agenda, segundo o jornal, consta de relatório intitulado Viagens Pasadena, no qual a companhia lista deslocamentos feitos por seus funcionários e executivos no Brasil e no exterior em missões relacionadas ao negócio. O documento, ainda de acordo com a publicação, mostra que o encontro entre Lula e Costa se deu em 31 de janeiro de 2006 no Palácio do Planalto, exatos 31 dias antes de o Conselho de Administração da Petrobras, na época chefiado pela ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, dar aval à aquisição de 50% da refinaria. Lula nunca admitiu participação nas tratativas para a aquisição de Pasadena. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União informou que a compra causou prejuízo de 792 milhões de dólares aos cofres públicos. Ao jornal Estado de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou por meio de sua assessoria que a reunião com a Petrobras foi há mais de 9 anos e não tratou de Pasadena. No entanto, não informou qual foi, então, a pauta debatida. A assessoria de Lula sustentou ainda que o ex-presidente nunca teve uma conversa particular com o ex-diretor e que, na ocasião, o encontro teve a presença do ex-presidente da estatal, José Sérgio Gabrielli. Segundo o jornal, a relação de viagens mostra, aliás, que Gabrielli foi a Brasília no mesmo período para a reunião no Palácio do Planalto.
A reportagem ele disse não se recordar do compromisso e que não necessariamente estava no prédio da presidência para falar com Lula naquele dia. No entanto, diz duvidar que tenha acontecido, alegando que Costa não tinha nada a ver com Pasadena. O deputado Antônio Embaçaí, do PSDB e vice-presidente da CPI da Petrobras, disse que seu partido apresentará requerimentos para que a Presidência da República e a Petrobras detalhem o que foi tratado no encontro. Para ele, Lula pode ter alguma responsabilidade no negócio. A deputada Elisiane Gama, do PPS, integrante da CPI, afirma que os dados do relatório reforçam a necessidade de convocar Lula para dar explicações à comissão. Com acesso exclusivo às investigações, a revista Isto É desta semana traz documentos que mostram o envolvimento da empresa da primeira-dama de Minas, Caroline Oliveira, em um suposto esquema de desvio de recursos públicos, Caixa 2 e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o esquema funcionava com o comando do empresário Benedito Rodrigues de Oliveira, o Bené, preso há 2 semanas. A Polícia Federal suspeita que ele tenha desviado recursos públicos por meio de contratos milionários com a União. Segundo a revista, a CGU identificou falhas graves nesses contratos, que foram firmados entre 2005 e 2014, como suspeitas de superfaturamento e não execução. A Polícia Federal acredita que o dinheiro desviado tenha sido usado para abastecer o Caixa 2 da campanha de Fernando Pimentel, do PT, e de outros candidatos petistas. A Isto É traz documentos que mostram que a Oli Comunicações e Imagens, empresa que pertencia à primeira-dama de Minas, Carolina Pimentel, funcionava no mesmo lugar que o escritório de Bené. O relatório da Procuradoria da República aponta que no endereço da empresa não foi encontrada nenhuma evidência de funcionamento. A empresa, na visão do Ministério Público, seria, na verdade, uma fachada para forjar contratos e serviços e lavar dinheiro do grupo comandado por Benedito Rodrigues. Entre os documentos apreendidos estariam listas com diversas ordens de pagamento e despesas que foram identificadas como parte da campanha de Pimentel. O governador de Minas e sua mulher negam qualquer relação entre a empresa da primeira-dama e o grupo investigado. Saiba quais são os destaques das principais revistas semanais do país. Carta Capital destaca o escândalo da FIFA. Com a manchete, álbum incompleto, figurinhas carimbadas do futebol já foram queimadas. E as demais? A publicação questiona quais devem ser os próximos envolvidos no escândalo. Época vem com a manchete A Sujeira do Jogo Bonito. A revista diz que o jogador Neymar é investigado pela Receita Federal e pelo Ministério Público. Veja traz o destaque Ok, vocês venceram. A revista mostra o que significa para o país a revelação do IBGE de que as famílias brasileiras já têm mais cães do que crianças. 10 anos depois de denunciar o mensalão petista, o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, diz que o PT implantou o padrão FIFA de corrupção. Em entrevista à TV Folha, ele afirmou que as estatais são braços partidários e as empresas públicas ainda funcionam no financiamento dos partidos. Para o ex-deputado, a grande contribuição de sua denúncia foi derrubar aquele véu que havia sobre o PT, de partido ético e moralista. Ao ser perguntado sobre a participação do ex-presidente Lula no esquema de compra de apoio político no Congresso, Jefferson disse que a reação do petista ao ser informado deu a impressão de que ele não soubesse. Roberto Jefferson deixou a cadeia há 3 semanas e cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro condenado do mensalão petista a obter autorização judicial para conceder entrevistas. E agora as manchetes dos 2 principais jornais de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo traz a manchete. O país debate redução da idade penal sem ter os dados oficiais. Segundo a publicação, o governo divulga números atribuídos a Fórum de Segurança que nega autoria justamente por não haver estatísticas públicas. O Estado de São Paulo destaca que, com a fragilidade do governo, Câmara dos Deputados tem recorde de votações. Levantamento do jornal revela que, sob chefia de Eduardo Cunha, ritmo da casa é o mais rápido dos últimos 20 anos. O empresário Eike Batista, que já foi apontado como o mais rico do Brasil, admitiu que pode vir a ser um candidato a um cargo público.
Ele disse não descartar a possibilidade. As declarações foram dadas ontem durante entrevista na Rede TV. Ike afirmou que zerou todas as dívidas e que tem o suficiente para retornar ao mundo dos negócios. O empresário, no entanto, não quis adiantar que projetos estariam em andamento. Ele disse ainda que se sente injustiçado e que a maioria dos brasileiros não sabe sobre os investimentos que ele fez. Sobre o período em que ficou em silêncio, sem querer se manifestar sobre a derrocada nos negócios, Ike negou que tenha sofrido depressão. Corrupção na FIFA. Agora, a Alemanha, que sediou a Copa do Mundo em 2006, é acusada de pagar propina para conquistar o direito de receber o Mundial. De acordo com reportagens de um jornal e de uma revista do país, o ex-primeiro-ministro alemão Gerhard Schröder, junto à federação local, conseguiu mudar o voto da Arábia Saudita, que apoiava a candidatura de Marrocos. Ele teria oferecido 1.200 lançadores de granada para o exército do país no Oriente Médio. O acordo teria sido feito na eleição realizada pela FIFA no ano de 2000. Segundo as publicações, a mudança do voto da Arábia se mostrou fundamental, pois a Alemanha eliminou Marrocos e Inglaterra nas rodadas iniciais e superou a África do Sul por apenas um voto, com resultado de 12 contra 11. Os diários afirmam que Gerhard Schröder autorizou o envio dos suplementos militares para a Arábia Saudita, uma semana antes da votação, que ocorreu em 6 de julho de 2000. As reportagens ainda indicam que outros países com membros no Comitê Executivo da FIFA também receberam propinas de empresas alemãs, como Coreia do Sul e Tailândia. O escândalo da FIFA estourou na semana passada, com a prisão de 7 membros do Comitê Executivo, entre eles o brasileiro e ex-chefão da CBF, José Maria Marim. Após o escândalo, Joseph Blatter, que acabava de ser reconduzido ao cargo de presidente da FIFA, renunciou ao mandato. A eleição para o novo chefe da instituição deve ocorrer até março, quando Blatter deixa o comando da entidade máxima do futebol. O cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, arcebispo emérito de São Paulo de 93 anos, deixou a unidade de terapia intensiva e foi transferido para um quarto. Ele está internado no Hospital Santa Catarina, onde continua em tratamento. Dom Paulo deu entrada na unidade hospitalar na última segunda-feira, após se sentir mal em casa. Ainda não há previsão de alta. Para quem quer conhecer um pouco mais sobre a cidade de São Paulo, visitar o Museu do Tietê é uma ótima oportunidade. Ele está localizado dentro do Parque Ecológico do Tietê, na Zona Leste, e em 13 anos já recebeu mais de 500 mil pessoas. O primeiro passo dentro do museu leva o visitante à época em que apenas tribos indígenas ocupavam as margens em toda a extensão do rio Tietê. No rio Tietê. A margem do rio, aliás, era bem diferente do que conhecemos hoje. Nesta imagem, todo o trecho em azul representa o antigo traçado do Tietê dentro da cidade de São Paulo. O primeiro mapa, datado de 1628, faz parte do acervo do museu. Nele é possível ver as curvas originais do rio Tietê. E que tal uma maquete de São Paulo sem prédios ou carros? Você imaginava que São Paulo já foi daquele jeito? Não. Coisas que eles não veem na escola, que eles não veem na televisão, não veem em casa. E se vê na televisão, vê a distância, né? É diferente de pegar, de tocar, de estar próximo, né? A história das águas ainda limpas se confunde com a formação das primeiras provas de nado da capital paulista. Maria Lenk se transformou em uma das maiores atletas da história da natação brasileira nas águas do Tietê. O barco a remo original, usado na regata de inauguração da Ponte das Bandeiras, em janeiro de 42, permanece intacto. A competição de 5 quilômetros a nado da Travessia de São Paulo foi idealizada e organizada durante 20 anos pelo jornal A Gazeta Esportiva, entre 1924 e 44. Na época, a competição era tão importante quanto a corrida de São Silvestre. A prova só teve fim quando as águas deixaram de ser apropriadas para a prática do esporte. Pecado paulista.
E num dia ensolarado como hoje, além de conhecer a história do rio, as famílias vêm ao Parque Ecológico do Tietê em busca de diversão. Oportunidade para jogar bola, brincar no balanço ou andar de bicicleta. O pedalinho é disputado e tudo isso acompanhado de um bom churrasco. Estamos aqui, ó, a família comendo, se divertindo, curtindo, tirando uma folga, um lazer, tirar o estresse de São Paulo, né, que é muito estressante. O brasileiro José Graziano da Silva foi reeleito neste sábado como diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Único candidato ao cargo, ele foi reconduzido com o voto de 177 dos 182 países presentes na conferência da entidade em Roma. Eleito pela primeira vez em junho de 2011, Graziano ficará no cargo por mais 4 anos até julho de 2019. Agrônomo, ele foi ministro de Segurança Alimentar e Combate à Fome no primeiro governo Lula. Ele coordenou a elaboração do programa Fome Zero. Esse tempo típico de outono, com noites frias e dias mais quentinhos, vai continuar até o fim da semana que vem. E por enquanto, nada de chuva. Com isso, a umidade relativa do ar vem caindo e hoje ficou em 30% aqui na capital. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Quase todo o país terá um domingo de muito sol, céu azul e sem chuvas. Isso porque uma grande massa de ar seco está estagnada sobre o país, mantendo o tempo firme e bloqueando uma frente fria no extremo sul gaúcho, o que mantém o tempo ainda instável amanhã por lá. No litoral nordestino, o vento úmido vindo do mar reforça as instabilidades e provoca chuvas a qualquer hora, principalmente no litoral leste, ali entre a Bahia e o Rio Grande do Norte. Entre Roraima, Amazonas, Pará e o Amapá, o tempo continua bastante abafado, com chuvas isoladas. A máxima vai aos 28 graus em Florianópolis, 33 no Rio de Janeiro, 29 graus em Salvador, 31 em Fortaleza. Aqui em São Paulo, o tempo não muda em relação a hoje. Todo o estado continua influenciado por uma massa de ar seco, por isso não há previsão de chuva e o tempo continua ensolarado à tarde e friozinho durante a noite. No Oeste Paulista, mínima de 18 graus e máxima de 31 graus em Presidente Prudente. Em Presidente Bernardes faz até 32 graus. Na faixa norte, chega a fazer 26 em Franca, 27 em Barretos e 28 em São José do Rio Preto. No litoral, chega a fazer calor de 30 graus em Santos, apesar do friozinho de 17 de manhãzinha. E aqui na capital, mínima nessa madrugada de 13 e máxima de 27 graus durante a tarde. Como vem acontecendo todos os dias, o domingo vai amanhecer com névoa, mas o sol brilha forte ao longo do dia e não há a menor expectativa de chuva. A seguir, Barcelona leva o 5º título da Champions com gol de Neymar. E ainda, na China, autoridades confirmaram 396 mortes no naufrágio de um cruzeiro no começo da semana. Não há mais esperanças de se encontrar sobreviventes. Buscar a perfeição é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site.
O Mesa Redonda deste domingo debate as polêmicas do mundo da bola. Tem ainda os comentários do jogo entre Peixe e Macaca, São Paulo e Grêmio e todos os detalhes da rodada do Brasileirão. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite. Barcelona é o campeão da UEFA Champions League, o mais importante torneio de futebol do mundo. O time espanhol derrotou hoje à tarde a Juventus de Turim por 3-1. O Barça saiu na frente logo no começo da partida com um Rakitic. Morata empatou para a Juve no início do segundo tempo, mas os favoritos catalães viraram com um gol de Suárez. E no final do jogo, Neymar fez o dele e comemorou com os companheiros o 5º título europeu do Barcelona. Hoje foi um dia para entrar na história do tênis brasileiro. Marcelo Melo conquistou o título de duplas de Roland Garros ao lado do croata Ivan Dodig. Na final do Grand Slam francês, os dois bateram os irmãos gêmeos Bob e Mike Bryan dos Estados Unidos, considerados os melhores do mundo, por 2-1. Radicais de extrema-direita tentaram atacar a parada gay de Kiev, na Ucrânia. Pelo menos 5 policiais ficaram feridos. Pelo menos 25 radicais invadiram o local onde estavam cerca de 300 pessoas. Eles jogaram morteiros e outros objetos contra os participantes e contra os policiais. Pelo menos 25 agressores foram detidos. O prefeito de Kiev havia aconselhado o cancelamento da marcha por causa de ameaças de violência por parte de grupos de extrema-direita, mas os organizadores decidiram manter o evento. Na China, autoridades confirmaram 396 mortes no naufrágio de um cruzeiro que aconteceu no começo da semana. Não há mais esperanças de se encontrar sobreviventes no navio Estrela do Oriente. 456 pessoas estavam a bordo quando o barco virou no rio Yangtze em meio a uma tempestade. Apenas 14 pessoas foram resgatadas vivas. A polícia deteve o capitão e o engenheiro-chefe para interrogatório. Uma investigação inicial apurou que a embarcação não estava superlotada e tinha coletes salva-vidas suficientes a bordo. O gerente-geral da empresa que operava o navio pediu desculpas pela tragédia, dizendo que vai cooperar totalmente com a investigação. Papa Francisco celebra a missa em Sarajevo. Ele pediu que a Bósnia mostre ao mundo inteiro que é possível a colaboração entre diversas etnias e religiões. 65 mil pessoas participaram da missa no Estádio Olímpico de Sarajevo. Francisco se disse preocupado com o clima de guerra que reina no mundo, pediu paz e conciliação. E deu como exemplo Sarajevo, a cidade que foi devastada na Guerra dos Balcãs e hoje é símbolo de coexistência pacífica entre os sérvios ortodoxos, os muçulmanos bósnios e os croatas católicos. A Guerra da Bósnia entre 1992 e 1995 deixou quase 100 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados e refugiados, que representavam mais da metade da população do país. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site da TV Gazeta. Bom domingo para você. Nós voltaremos na segunda-feira. Uma boa noite e um ótimo domingo. Até lá. O time do Mesa Redonda comenta os giros do mercado da bola. Neste domingo, 9h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Jornal da Gazeta.